O tema da mensagem dessa noite, como está projetada ali, é o seguinte: sim, Ele vivo está. Ele vivo está. E veremos sobre isso a partir de Lucas, capítulo 24, dos versos 1 até o 12. Se não trouxe a sua Bíblia, já pode estar abrindo, que logo em seguida estaremos lendo este texto bíblico. Irmãos, se não fosse a ressurreição de Cristo, a nossa fé e a nossa pregação seria vã, seria inútil. Mas a Bíblia é muito clara em nos dizer que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está vivo. Devemos nos alegrar com esta verdade. Após Cristo ressuscitar, a pedra do seu túmulo, ela não foi removida para que Cristo pudesse sair, porque Jesus Cristo ele podia passar por qualquer lugar que quisesse. A pedra não precisava ter sido removida. Por exemplo, lá em João 20, 19, a gente lê o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. A gente vê que depois da ressurreição de Cristo, Ele entrou neste lugar, atravessando portas e paredes. Então, por que tiraram a pedra? Por que ela foi removida? Jesus Cristo poderia ter saído sem tirar a pedra. A pedra foi removida para que outras pessoas, para os discípulos pudessem ver e serem persuadidos que Jesus Cristo já não estava no túmulo, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, para que eu e você pudéssemos crer hoje: Jesus Cristo vivo está. Os 4 inerrantes evangelhos de Jesus Cristo que nós temos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um à sua própria maneira, nos falam sobre essa ressurreição de Cristo, esse fato milagroso. E hoje veremos a ressurreição, então, através da ótica do Evangelho de Lucas. Quem puder pode estar então acompanhando. Eu vou ler Lucas 24, a partir do verso 1 até o 12. Lucas 24, a partir do verso 1, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam de delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Porém Pedro, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Até aqui vamos estar pedindo a Deus em oração. Ó Pai, muito obrigado porque Tu ressuscitou. Muito obrigado porque tomou o nosso lugar ali naquela cruz, Senhor. Eu te peço que agora, neste momento, Senhor, esteja falando conosco através da Tua palavra, Senhor. Te peço que use minha vida, Senhor, para transmitir apenas aquilo que Tu queres transmitido. E nos molde, nos use e trabalhe em nossas vidas para sermos cada vez mais semelhantes a Ti, cada vez mais obedientes de fato na igreja, que cumpre a Tua missão, que cumpre aquilo que Tu queres que façamos. Eu te peço, Senhor, trabalhe em nossas vidas hoje.
No nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Então, irmãos, porque Jesus ressuscitou, a vida, ela vale a pena. E nessa noite nós vamos ver 3 motivos pelo qual a ressurreição de Cristo faz a sua vida valer a pena. O primeiro motivo é que Ele ressuscitou, então você não está sozinho. O verso 5 diz assim: estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Os discípulos estavam se sentindo sozinhos, trancados e com medo dos judeus, porque Jesus, seu mestre, tinha morrido. Mas o encontro com Cristo mudou tudo. Enquanto Cristo mudou tudo, a gente pode verificar isso na narrativa de Lucas 24, 36 a 40, que diz assim: falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, ele lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toque em mim e vejam que é verdade, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Aqui, irmãos, o que transformou esse grupo triste, esse grupo abatido, escondido com medo, em grupo cheio de esperança e alegria, foi o encontro com Jesus Cristo. Ele transforma vidas, como transformou aquele grupo de discípulos, ele transforma as nossas vidas hoje também. Talvez você se sinta sozinho, em meio a problemas, talvez em meio a dúvidas até existenciais muitas vezes. Mas quando passamos a ter Cristo em nossas vidas, nós não estamos sozinhos. Podemos até achar que estamos, podemos não ver a solução, mas o fato é que Cristo está conosco. Em maio do ano de 2011, houve uma reportagem na Folha de São Paulo, no jornal. Ele publicou uma matéria com o título seguinte: solidão é doença e vivemos epidemia. Irmãos, nas últimas 2 ou 3 décadas, segundo o IBGE, o número de casas habitadas somente por uma pessoa passou de 7% para 12% aqui no Brasil. Se era epidemia lá em 2011, nessa reportagem, em 2020, quando veio a pandemia de Covid-19, a solidão também veio como pandemia. Porque para diminuir a velocidade de transmissão que altamente estava a Covid-19, ganhar tempo para equipar hospitais e sistemas de saúde, a OMS recomendou que os países aplicassem restrições de circulação a pessoas em seus territórios. Qual foi o resultado disso? Pelo menos 2,8 bilhões de pessoas, o que representa mais de 1/3 da população mundial, viveu, ou talvez de alguma forma ainda vive, parte dessas pessoas em algum tipo de isolamento ou restrição, devido ao alto avanço que teve o Covid-19. Então, o problema da solidão se alastrou ainda mais devido à pandemia, nesses últimos tempos que nós tivemos. Mas a verdade é que não somente aqueles que vivem sozinhos, que por vezes se sentem só, pessoas muitas vezes cheias de outras pessoas aos seus lados, se sentem tão sozinhos ou até mais do que aqueles que vivem só. Nós podemos estar no meio de multidões de pessoas e ao mesmo tempo sentirmos sozinhos. O sentimento da solidão muitas vezes ela aparece porque nós estamos cercados de problemas e não vemos na saída. Olhamos muito, focamos muito nos desafios, nas dificuldades que nós temos. O sentimento de solidão também muitas vezes aparece porque achamos que ninguém compreende o que estamos enfrentando. Achamos que estamos sozinhos nesse mundo, nas batalhas que nós temos. Mas Jesus compreende perfeitamente a nossa solidão.
pois ele foi desprezado e deixado só para morrer na cruz do Calvário. Isaías 63:3 nós lemos: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E mais adiante: e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Jesus não somente compreende os nossos problemas, como prometeu estar conosco em meio às nossas rotinas diárias. Mateus 28:20, no final do verso, diz assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus está conosco em todos os momentos. Porque não podemos ficar alegres na vida que nós temos, porque o próprio Deus, Ele prometeu estar comigo e contigo para todo sempre. O que a presença de Deus significa em nossas vidas? Podemos dar o slide? Nós podemos verificar algumas questões, alguns motivos por que a presença de Deus significa. Primeiro, é o resultado prático de estar na presença de Deus, é a alegria. Muitas pessoas parecem viver de maneira sombria, deprimidas, porque carecem de sentir, têm falta, na realidade, da presença de Deus. E Davi, lá no Salmo 16:11, nos fala de uma alegria que só os justos podem conhecer. Ele nos fala de uma alegria que apenas nos ilumbra, de uma alegria muito maior que teremos no céu com Jesus Cristo. Então podemos estar alegres, porque Deus está conosco. Segundo ponto ali, porque a presença de Deus significa em nossas vidas, é que é saber que a gente não depende das nossas forças, depende de quanto conseguimos fazer. Muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas e não conseguimos, lutamos e não conseguimos. Mas precisamos confiar e entregar nossas vidas a Deus. Lucas 18:27 diz assim: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, meu irmão, entregue os seus problemas para Deus. Deus está contigo. Deixe tudo nas mãos dele. Confie em mim. No texto bíblico de Isaías 41:10, nós lemos o seguinte: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Entre tantos outros textos bíblicos nos falam que com Deus temos para onde recorrer em qualquer área, qualquer hora, em qualquer área de nossas vidas. Não devemos temer. Quarto, é ter alguém que nos fortalece. Ele fortalece o cansado, dá o vigor ao que está sem forças. Isaías 40:23. 5. É ter esperança renovada. Lucas 24:5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo vive e renova a nossa esperança. Ele renova a esperança. Apesar de Jesus aqui, mesmo ter anunciado a sua morte e ressurreição, que nós vemos nos evangelhos, nenhum dos seus seguidores parece ter esperado pela ressurreição de Cristo. Eles eram incrédulos até verem de fato Cristo ressurreto. Eles ficaram cuidando para ver o que ia acontecer, mas parecia que pouco acreditavam de fato Jesus Cristo ia ressuscitar. Nós muitas vezes temos dúvidas, mas que não sejamos como discípulos. Devemos ter a certeza que de fato Cristo ressuscitou. Ele vive e Ele está conosco. Irmãos, imagine a situação. Foram 3 dias de tristeza, 3 dias sombrios para eles. E talvez hoje você se sinta assim, passando por dias sombrios, dias sem esperança. O encontro das mulheres aqui posteriormente, dos discípulos também com Cristo, muda tudo. O encontro com Jesus mudou tudo. Talvez hoje Deus te trouxe até aqui para você ter um encontro com Cristo, para mudar algo em sua vida que precisa ser transformado. Só Jesus Cristo pode fazer. Então, irmãos, entregue a sua vida a Ele.
3 motivos pelos quais a ressurreição de Cristo faz a sua vida valer a pena. Primeiro, Ele ressuscitou, você não está sozinho. Segundo, Ele ressuscitou, sua vida tem um propósito. O verso 9 aqui de Lucas 24 diz assim: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Irmãos, as mulheres aqui que elas estavam tristes, agora tinham um propósito, tinham um objetivo a fazer: anunciar que Cristo ressuscitou. A vida é mais do que viver. Muitos vivem, mas vivem sem propósito. Passam pela vida, mas desperdiçam tempos e oportunidades. Talvez você se questione de diversas maneiras. Talvez você se questione de onde nós viemos. Irmãos, conhecer a nossa origem define nosso propósito de vida e, sobretudo, nosso destino também. Nós não somos frutos do acaso. Nós viemos nas mãos do Criador, do nosso Deus. Nossa origem divina, temos a imagem e semelhança do nosso Criador. Somos obra-prima da criação. Talvez você se pergunte quem nós somos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos fez e nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. Talvez você ainda se pergunte por que estou aqui nesta terra. Mas, irmãos, nossas vidas, elas têm um propósito. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós estamos aqui por acaso, sem motivo, sem razão. Viemos ao mundo para cumprir os propósitos de Deus. O fim, o objetivo principal de nossa vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo para todo sempre. Nosso papel aqui é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. Nossa missão é fazer a vontade de nosso Deus, nosso Pai, repartindo com os de perto, repartindo com os de longe, a mensagem da graça salvífica de Deus. Devemos fazer discípulos de todas as nações, é a nossa grande missão. Estamos aqui para adorarmos a Deus, nos conformando com esse século e pregando o Evangelho de Cristo Jesus, sendo transformados pela renovação de nossa mente, através da graça de Cristo Jesus. Estamos aqui para refletirmos no mundo a luz de Deus e compartilharmos com todas as pessoas as riquezas insondáveis do Evangelho que nos salvou. Para onde vamos? Para onde vamos? Para nós que entregamos nossa vida a Cristo Jesus, que arrependendo nossos pecados, o céu é o nosso destino. Aqui não é o nosso lar. Aqui somos peregrinos, somos forasteiros. Nossa pátria está no céu. Nossa herança está no céu. Lá está nosso tesouro eterno. Lá está, de fato, o nosso lar. E para lá que nós estamos caminhando. Aqui, voltando ao texto bíblico, os encontros das mulheres, depois de discípulos com Jesus, realmente mudou tudo. O encontro com Cristo deu uma nova visão para eles. Deu compreensão, deu coragem, deu convicção e a fé de anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. Como, por exemplo, Pedro lá faz em Atos capítulo 10, versículo 40 em diante. Talvez hoje Deus me trouxe aqui para ter um encontro real com o Cristo que ressuscitou e ter a sua esperança renovada, não sua esperança, mas uma vida eterna com Ele. Porque Cristo prometeu que todo aquele que crê nele não vai morrer eternamente, mas vai viver eternamente com Ele no céu. Não sabe aquela sensação de que está faltando alguma coisa em nossas vidas? Sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando termina o dia, e o sentimento ruim vem ao seu coração, vem à sua mente, aquela alegria que você estava sentindo foi embora. Aquela paz que você estava sentindo era apenas momentânea. Às vezes as pessoas se sentem assim, quando passam o dia e chegam sozinhos à noite. E buscar preencher o vazio da nossa alma, longe de Deus, é como correr atrás de Deus. É inútil. É inútil. Vejo os irmãos ficaram sabendo na época, o ator famoso Robin Williams, que fez diversos filmes maravilhosos, infelizmente cometeu suicídio em 2014.
E uma das maneiras que ele lidava com o sofrimento era praticar meditações para se sentir melhor. Porém, nem meditações, nem qualquer outra coisa deste mundo pode substituir o espaço vazio em nossos corações, que somente Deus pode preencher. As pessoas, elas procuram em todos os lugares, preencher o vazio em seus corações. Algumas trabalham em excesso para preencher o vazio e não pensar em bobagens. Outras procuram preencher isso através do entretenimento. Outras vão ter álcool ou drogas. Se você se libertar talvez da escravidão do álcool, mas preencher o vazio com qualquer outra coisa, menos Jesus, essa outra coisa vai lhe tornar escravo também. Você só vai trocar de Senhor. Então o seu Senhor tem que ser Deus para esse vazio de fato ser preenchido. Se você se libertar de uma dependência emocional dos relacionamentos, por exemplo, mas ignorar o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, outro vício tomará esse lugar. Mesmo que você lute contra uma existência vazia e sem sentido, comprando talvez outros carros, casas e bens materiais, pegando outro emprego e arranjando outro cônjuge, isso não vai preencher o vazio. Somente Deus pode preencher o vazio. Deus preenche o nosso vazio com um propósito: viver para a glória de Deus. Deus que morreu por nós. Nosso objetivo é a glória de Deus. Se puder dar o slide, essa imagem traz a ilustração de Fanny Crosby. A história dela é que ela era cega desde as 6 semanas de vida. E mesmo cega, ela se dedicou completamente para Deus. Ela produzia glória para Deus onde quer que ela fosse. Mesmo cega, ela conhecia a Bíblia melhor do que a maioria das pessoas. E ainda jovem, ela já sabia praticamente todo o Pentateuco de cor. E quase todo o Novo Testamento também. Mesmo cega, ela aprendeu a valorizar as belezas da criação de Deus e viver para a glória de Deus. Ela escreveu muitos hinos que são cantados em nossas igrejas até o dia de hoje. Ela falou inúmeras vezes para grandes auditórios, tal bênção que a sua presença transmitia. Aos 94 anos, no dia 11 de fevereiro de 1915, ela parecia estar bem de saúde. Nesse dia, ela ditou uma carta, ela escreveu um poema, indo depois para a sua cama. E antes de amanhecer, ela estava com Jesus Cristo no céu. E quantas milhares de pessoas não entregaram as suas vidas por causa das músicas que ela escreveu. Músicas que são até hoje conhecidas como os hinos Que Segurança Sou de Jesus, Que Segurança Sou de Jesus, já desfruta as bênçãos da luz. Ou sim na cruz, sempre me glorio. Tantos hinos que tocam as pessoas até o dia de hoje. Ela tinha tantas dificuldades em sua vida, não enxergava. Podia ter vivido de maneira miserável, mas escolheu viver para Deus. Que possamos escolher viver para Deus. Não coloque obstáculos para impedir sua vida de viver para Deus. Aproveite as oportunidades que Deus lhe dá. Talvez você não tenha a cegueira física como ela tinha, mas de fato você tem uma cegueira espiritual. Não consegue viver para Deus. Mas hoje peça: Deus me ajude a viver para Ti. Deus me tire toda a cegueira espiritual para dedicar a minha vida a Ti. Que possamos tomar ela como exemplo e viver de fato para Deus. Terceiro motivo porque a sua vida vale a pena é que Cristo ressuscitou, a morte não é o fim. Nós vemos isso nos versos 6 ou 7, que eu vou estar lendo novamente, diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que Ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Irmãos, a morte é uma realidade que atinge a todos nós. A morte é retratada aqui nas Escrituras como o rei dos terrores. E ela entrou por causa do pecado, senão não existiria, mas outra forma que ela existe.
onde a morte chega, ela traz uma bagagem de muita dor. A morte arranca de nossos braços pessoas que amamos e nos deixa rastros, muitas vezes de profundo sofrimento. Porém, a morte ela foi golpeada mortalmente. A morte morreu na morte de Cristo, pois Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos para que nós não morrêssemos mais. Claro que fisicamente ainda morremos, mas se cremos em Jesus Cristo, a segunda morte, que é a morte eterna, não tem mais poder em nós, porque viveremos eternamente vivos com Cristo no céu. Jesus tirou o poder da morte. Agora a morte não tem mais a última palavra. Jesus destruiu o poder da morte. E aqueles que creem então não morrem mais eternamente. A morte não é o fim da vida, mas o começo da felicidade eterna no céu de Jesus. Felizes são aqueles que morrem com Jesus Cristo, pois descansam de suas fadigas. A morte é também o caminho para o purgatório, pois este não existe. A morte é o portal da reencarnação, pois essa reencarnação irreal, ela não existe. A morte não abre a porta para o sono da alma, porque a nossa alma não morre. A morte nos leva para o céu para Cristo Jesus, para aqueles que creem, ou para o inferno para aqueles que não creem em Cristo Jesus. Morrer para uma pessoa salva é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso se deve à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso esse dia de Páscoa é tão fantástico, pois lembramos disso. Morrer é entrar no paraíso, no céu, na casa do Pai, onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, toda espécie de dor. A morte não é mais uma tragédia, mas uma promoção para aqueles que amam Jesus. Quando o nosso corpo, nessa tenda aqui temporária, se desfizer, teremos então da parte do nosso Deus uma casa eterna nos céus. Então, como o apóstolo Paulo nos diz, morrer em Cristo é lucro. Morrer é lucro. Porque Cristo ressuscitou, temos a esperança da vida eterna. Uma vida eterna no paraíso, como a gente lê no Apocalipse 21, verso 4, que diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o nosso destino no céu com Cristo Jesus. Porque a morte, ela não é o fim. Nossa vida tem sentido, nossa vida tem propósito. Não estamos por acaso aqui. A morte de Cristo, ela não foi um acidente. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou, segundo as Escrituras, conforme a Bíblia diz. Conforme a Bíblia diz. Jesus apareceu aos apóstolos várias vezes e também apareceu a muitas outras pessoas. Assim, a vitória de Cristo sobre a morte foi um fato histórico incontestável. Nós não podemos duvidar por nenhum momento que Cristo morreu e ressuscitou literalmente. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Kardec, mas o túmulo de Jesus, se você for lá, vai estar vazio, enquanto os outros estão cheios. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e não está mais. Irmãos e pessoas em geral que estão aqui, qual o destino da sua vida? Qual a sua escolha? O inferno é um lugar de tormenta eterna, é um lugar de trevas, é um lugar de choro, energia de dentes, é um lugar de separação de Deus para todo sempre. E de certa maneira todos nós nascemos destinados ao inferno, se não entregarmos nossa vida a Cristo Jesus. E a Bíblia é clara em nos dizer que há somente um caminho para Deus, somente um caminho para Deus, que é Jesus. E a fé em Jesus Cristo é que dá a salvação. A fé em Jesus Cristo é o único modo para sermos salvos. Então creia em Jesus e seja salvo. Arrependa os seus pecados e terás a vida eterna. Nenhuma obra boa, nenhuma caridade levará alguém para o céu. Somente a fé em Cristo Jesus traz salvação. Estamos concluindo. Assim que as mulheres viram a pedra removida
E o túmulo vazio, a sua reação imediata foi que ficaram muito perplexos com o que viram. Não esperavam encontrar o túmulo vazio. Talvez você hoje tenha dado triste, talvez há muito tempo tenha dado triste, como essas mulheres nesse momento estavam indo tristes até o túmulo de Cristo. Mas Cristo surpreendeu elas, Cristo estava vivo. Assim como Ele pode surpreender você, porque Ele continua vivo. Ele continua vivo. Assim como os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, que está em Lucas 2, de 8 a 15, anjos também anunciaram a ressurreição de Jesus. O anúncio de seu nascimento foi feito a poucas pessoas humildes, consideradas importantes pela Escritura. E a ressurreição de Cristo, a ressurreição foi feita por anjos para essas mulheres aqui, para poucas mulheres. Mas não importa quem você é, de onde você vem, qual é a sua família, qual é o seu emprego, estado social ou o que seja. Você é amado por Deus. E se crer nele, terás a vida eterna. Porque ele ressuscitou, a vida vale a pena. 3 motivos pelos quais a ressurreição de Cristo faz a sua vida valer a pena. Ele ressuscitou, você não está sozinho. Você até pode se sentir, mas não está sozinho. Segundo, ele ressuscitou, a sua vida tem um propósito. Cientistas naturalistas dizem que simplesmente houve uma seleção natural, evoluções, e tudo se dá simplesmente no sentido de sobrevivência, uma seleção natural do mais forte. Mas não é verdade. Deus estava em cada momento, Ele está em cada momento, desde toda a eternidade, e sempre estará conosco. Você não está sozinho, e Ele criou com propósito, para a glória dEle, para viver para Ele e para ser feliz com Ele. Terceiro, Ele ressuscitou. A morte não é fim. A morte não é fim para ninguém, mas para aqueles que creem no céu, a morte é uma promoção à vida eterna com Cristo Jesus. Você possa de fato crer em Cristo Jesus, que nesse momento que você ainda não crê em Cristo Jesus, que nesse momento você pudesse entregar a sua vida a Ele. Eu vou estar orando, você pudesse orar junto comigo, entregando a sua vida para Jesus, dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero estar no céu contigo, eu creio em Ti e me arrependo dos pecados. Se de fato você fizer isso com todo o seu coração, você terá a vida eterna. Você pode fazer isso nesse momento. Então ore comigo, se for da tua vontade, entregar a sua vida a Cristo Jesus. Oh Pai, obrigado porque podemos estar nesta noite. Obrigado porque Tu estás conosco, Senhor. Eu te peço agora por cada irmão aqui, especialmente por cada um que nesse momento que possa estar entregando a vida a Ti, Senhor. Esteja confirmando nessas pessoas a Tua salvação. Dá a certeza da vida eterna. Aumente a fé deles, dá uma fé segura, para ter a certeza que, crendo em Ti, entregando a vida a Ti, elas têm a vida eterna. Trabalha nessas pessoas. Trabalha nessas pessoas. É isso que eu te peço, Pai. Se essa oração, Senhor, for real na vida de alguém aqui, Senhor, confirma isso. Confirma da dela que está entregando a vida a Ti. Mas tem mais pessoas que já entregaram a vida a Ti, Senhor. Eu te peço que Ele abençoe ricamente também, nos ajudando, Senhor, a viver cada vez mais para Ti, proclamando a Tua ressurreição. Proclamando que Tu morreu e ressuscitou por amor a nós, até o dia que vier. Nos ajude a proclamar isso. É isso que eu te peço, Jesus Cristo. Amém e amém.